Senta com a gente que hoje tem história para desenrolar. Isso é o Desenrola, porque crescer não precisa ser um nó. Eu sou a Clarissa. E eu sou a Alice. E hoje a Alice vai trazer para nós um caso de uma criança maiorzinha que começa com um problema que pode incomodar todo mundo. Daqui a pouco a gente fala, né, Alice? Sim, mas antes eu queria aproveitar para falar com você que tá gostando de nos escutar, para se inscrever no canal, né, Clarissa? Isso, e lembrar de compartilhar com outras mães, outros pais, pra gente chegar em mais famílias e poder ajudar a desenrolar aí os nós da infância. Lembrando que, se você tem um nó aí pra desenrolar, manda pra gente, pro nosso e-mail, que a gente vai tentar desenrolar aqui em algum episódio. O e-mail tá aqui embaixo. Lembrando que toda quarta-feira a gente tem episódios novos, mas quando você se inscreve no canal, você pode receber uma notificação quando eles chegarem. É isso aí, bora lá, Alice. Então conta pra nós quem é o teu paciente. O que aconteceu? Ou tua paciente? Não sei se é menino, se é menina. Então, eu atendi um menino. Ele tinha uns 7 anos e 9 meses, mais ou menos, quando eles vieram no consultório, veio junto com a mãe. E eu sou médica de adolescente, né, Clá? Então eu acabo recebendo bastante disso. Melhor, tá, gente? Acabo recebendo bastante adolescentes, pré-adolescentes nessa faixa etária. E é uma queixa bem comum deles procurar atendimento médico, né? Essa mãe tava bem preocupada. Por quê? Fazia uns 2 meses que ela notou que o menino dela, quando ia pra educação física, quando brincava muito, começou a ficar com um fedorzinho, uma asinha, né, na axila. Cheirinho na axila. O cheirinho. E aí ela logo se preocupou, né? Bom, ela disse que passou umas semanas. E aí quando ela foi ajudar ele a se vestir, ele tinha tomado banho, enfim, ela viu que começou a ter pelos na genitália. E aquilo assustou mais ainda, né? Normalmente, quando vem meninas com essas queixas, as mães, elas ficam bem preocupadas. Ai, será que ela vai menstruar logo? Eu não quero que ela menstrue logo, porque eu quero que ela cresça o tanto que ela tem que crescer, não quero que ela fique menor e tudo mais. E com os meninos, essa preocupação também acontece, mas, né, com outras queixas, assim. E é bem engraçado, assim, porque na menina, as mães, elas ficam acompanhando o crescimento das mamas, né? Se tem o broto mamário e tudo ali, pra gente ver se entrou na puberdade ou não. Mas para uns meninos fica bem mais difícil de fazer essa avaliação, né? Alice, acho que esse caso mais importante, né, pra gente falar aí pras famílias que estão nos ouvindo, pras mães principalmente, é entender, né, quando que o cheirinho na axila e os pelinhos são preocupantes, porque o que nos preocuparia nessa idade é daqui a pouco uma puberdade precoce, né? Então, essas coisas podem sim ser sinais, mas sozinhos não, né, Alice? Então, acho que é legal a gente deixar isso bem claro. Quando que a gente vai se preocupar com o cheirinho na axila, quando que a gente vai se preocupar com os pelinhos e saber que é diferente entre menino e menina, né? A idade que acontece é diferente também. Os meninos são um pouquinho mais atrasados, assim, né? Em relação, por exemplo, a entrar na puberdade, né? O que é a puberdade, afinal de contas? Puberdade é quando tem uma transformação do corpo de criança para o corpo de adulto. Então, nas meninas começa a aparecer a mama, né? Começa a questão da genitália ali se desenvolver e começar a ovular, né? Alteração daí psíquica, né? Que envolve toda essa parte da puberdade também, não é? Porque não é só corpo, né? É pensamento, é jeito de se relacionar e tudo. Nos meninos aparece o gogó. Começam a crescer mais rápido, começa a engrossar a voz, começa os pelos, começa a genitália a se desenvolver, né? Então, são várias coisinhas que vão se transformando quando a gente entra na puberdade. E aí, quando veio esse paciente para mim, então, o que a gente tem que entender é se esse cheiro e esses pelos estão envolvidos no início de uma puberdade. Por quê? A gente sabe que o desenvolvimento dos pelos, assim, e alguns caracteres secundários desse desenvolvimento, ele é dado por um outro eixo, né? Por um outro órgão, outros hormônios que fazem parte, que normalmente acompanham a puberdade.
Então a gente tinha que saber se isso estava na puberdade ou não, né? E tem vários jeitos da gente avaliar. Nessa criança, então, a gente acabou investigando com exames laboratoriais, né? Pra gente ver se tinham hormônios que mostravam que já estava na puberdade ou não. Aliás, por quê? Puberdade nos meninos antes de 9 anos é uma puberdade precoce. Exato. E aí a gente tem que investigar, né? Eu acho que uma coisa até antes de tu seguir nessa linha, Alice, que é muito importante, né? Que a gente já falou em outros episódios, do acompanhamento do crescimento, né? Por isso que o pediatra, o ebiatra conseguem, às vezes não, conseguem com uma avaliação constante, contínua dessa criança, de tempos em tempos, ver a velocidade desse crescimento. E com aquelas curvas que a gente sempre mostra, as curvas de crescimento que estão na caderneta de saúde da criança, que muitas vezes a gente pega aqueles livrinhos sem nada preenchido, então como vai avaliar, né? Então a importância do pediatra preencher aquelas curvas e interpretar. Ou seja, se uma criança que, como tu falou, né? Então puberdade precoce nos meninos é abaixo de 9 anos, nas meninas abaixo de 8 anos. Se ela começa antes disso com aceleração de crescimento, isso pode já acender um alerta junto com os outros sintomas, depois com as alterações laboratoriais, mas a importância, né? E eu aqui como pediatra geral, sempre buscando isso, o quanto a avaliação do crescimento, tanto peso, estatura, nos bebês, perímetro cefálico, o IMC, o quanto esse crescimento, a avaliação desse ritmo de crescimento pode nos trazer informações para a gente pensar em vários diagnósticos, como, por exemplo, puberdade precoce, né? Com certeza. Então, que nem tu falou, a velocidade do crescimento, né, é um dos marcos que tá entrando na puberdade. Então, até entrar na puberdade, a criança, ela cresce mais ou menos 6 centímetros no ano, né? E aí, depois, entrou na puberdade, isso começa a acelerar. Até chegar num pico lá de aceleração e aí vai diminuindo, né? Então, a gente tem que ter noção como é que acontece todo esse movimento aí. Então, velocidade de crescimento, a gente pode investigar com raio-x de idade óssea, né? Então, a gente vai ver lá a idade do osso pra gente ver o quanto que ele já calcificou e quanto significa que vai ter, se já entrou na puberdade ou não. Que é o famoso raio-x do punho, da mãozinha, né? Isso. Que as mães falam. Isso. A gente vai pedir os exames laboratoriais, né? Pra gente ver se com os hormônios a gente consegue dizer se já entrou ou não. E uma coisa crucial que é o exame físico, né? Então, nas meninas, o primeiro sinal da puberdade é o broto mamário, então é uma glândula mamária. E aí, algumas meninas a gente tem dificuldade, né? De fazer essa avaliação, assim, eu digo, das mães, né? Porque muitas mães procuram por conta das meninas que parece que já tá crescendo alguma coisa, né? Então, a gente tem que diferenciar. Aquilo é glândula ou aquilo é tecido adiposo, é gordurinha ali, né? Pra gente tentar entender se aquilo é um início de uma puberdade ou não. E dos meninos é uma coisa que normalmente as pessoas acham curioso, né? Que a gente usa, então, um orquidômetro. O orquidômetro, ele é uma medida em volume do testículo e a partir ali de 4 ml testicular, a gente diz que ele entrou na puberdade, né? Então, essa avaliação com o profissional, ela é super importante. Por quê? Se existe uma puberdade precoce, a gente precisa ter um encaminhamento e acompanhamento de um endócrino, né? Que vai investigar e que vai ver todas as causas e tudo mais. Exato, então legal a gente falar isso até porque é bastante informação, né? Essa não é uma coisa que a gente ouça falar todos os dias, acho que até por isso tu trouxe esse caso, né? E que certamente angustia muito os pais de crianças. Então, acho que resumir isso pra gente entender, né? Que vai ser puberdade precoce se a menina tiver realmente o desenvolvimento desse broto mamário, dessa glândula, antes dos 8 anos e o menino tiver o aumento do testículo antes dos 9 anos. Então, só o fato, e aí voltamos pro teu caso, de ter cheirinho na axila, de ter pelinho, só isso isoladamente não faz diagnóstico de puberdade precoce se a gente não tiver esses outros sinais, nem aceleração do crescimento. Então, a gente aí já tranquiliza, porque a maioria dos casos desse cheirinho, desse odor, né, a famosa asa na axila dos meninos e das meninas, é uma coisa benigna,
benigna, né? É uma adrenarca precoce, que a gente chama, que é algo bem benigno, mas que olha que legal, agora quando tu estava falando, eu lembrei. Tu disse, e muito bem, que às vezes os pais têm dificuldade na menina de entender se é broto mamário ou se é gordurinha. E olha só, essa adrenarca precoce, por mais que ela seja caracterizada como benigna, tem associação, por exemplo, com sobrepeso, obesidade. Então, olha só, é uma coisa benigna no sentido de que não é puberdade precoce, ok? Ótimo, ficamos mais tranquilos. Mas tem fatores, sim, que podem fazer isso acontecer antes, então ter esses sintomas indesejados e que a gente pode controlar, né? Então, principalmente a questão do peso, alimentação, não com o sentido de que, porque isso eu também não sei se tu já ouviu falar, porque o fulano só come cebola e alho, então ele cheira mais. Isso não tem nenhuma evidência. Mas estar com sobrepeso, com obesidade, pode realmente fazer com que esses sintomas comecem antes, né? Com certeza. E também impacta, assim, na puberdade, né? A obesidade, ele é um dos fatores que vai acelerar a puberdade, né? Então, porque no tecido adiposo, que é a gordurinha, né? Ela produz um hormônio também. E isso vai fazer com que a velocidade de crescimento acelere, né? E tudo mais. A boa notícia é que não tem... Quando essa puberdade é acelerada pela obesidade, não tem uma perda de estatura final, ou seja, aquela criança ela vai chegar na altura que ela era para ter. Mas para te chegar nesse diagnóstico, tu tem que acompanhar essa criança, tu tem que descartar todas as outras coisas, né? Porque essa adrenarca isolada, né, essa dos pelos, o cheiro que não está associada a uma puberdade precoce, a gente chama de diagnóstico de exclusão. Então a gente precisa ter certeza que não é nenhuma das outras causas pra gente poder dizer, não, vamos ficar tranquilo, tá tudo certo. É só o cheiro, é só o pelinho que começou antes, a gente vai acompanhar. E foi exatamente isso que aconteceu com o meu paciente, né? Então, eu pedi o raio-x dele, veio adequado, os exames dele vieram com hormônios baixos, ou seja, não tinha entrado numa puberdade, a genitália dele também não era de uma criança que tinha entrado na puberdade. Excluindo a puberdade precoce, a gente ficou com esse diagnóstico, né? Mas o acompanhamento dessa velocidade de crescimento porque assim, ele tava com 7 anos e 9 meses, então ele tinha até os 9 anos para não entrar na puberdade ainda. Então, assim, a gente conseguiu manter um acompanhamento, né, para verificar a velocidade que ele estava crescendo, se estava tudo, né, direitinho. E no final das contas foi isso mesmo. E é a causa mais comum, né? É o que é mais comum de quando aparece pelos e odor, né? Antes do tempo, o mais comum é que seja essa adrenarca isolada, assim. Exato. E eu te ouvindo falar, lembrei de outra coisa, que a gente é muito acostumado, né? Quando eu falo a gente, eu falo também das famílias. A gente ouve isso das famílias. A criança só precisa ir no pediatra até os 2 anos, né? Então, é aquela consulta mensal no primeiro ano, depois fica a cada 3 meses, até os 2... Parece que depois de 2 anos, deixou de ser criança. Depois dos 5, então... A família, ou não é, Alice? A família acaba nos procurando só quando tem algum sintoma, quando fica doente, quando fica resfriado. E aí, a importância de ter esse acompanhamento regular. Então, eu sempre falo para os pacientes, o pediatra, o ebiatra também, é aquele médico que vai gerenciar o cuidado, né? Ou seja, é aquele médico que vai ver o todo e vai direcionar quando necessário. Mas para ele conseguir fazer isso, precisa ver essa criança de tempos em tempos, não só quando ela está ruim. Na verdade, o ideal para que essa criança não fique doente ou para que a gente previna coisas como a puberdade precoce, que é prevenível com essas coisas que a gente está falando, a gente precisa de acompanhamento. E aí a Sociedade de Pediatria nos traz, né, que acima de 5 anos a criança precisa ir ao pediatra no mínimo, e aí também é uma coisa que a gente tem que cuidar, é no mínimo uma vez ao ano. Não quer dizer que só pode ir uma vez ao ano. Se essa criança já tem alguns sintomas, por exemplo, provavelmente esse teu paciente, tu pediu para ele vir mais seguido, né? Não deixa eu passar um ano para vê-lo novamente, né? A gente teve um acompanhamento, inclusive, para ver todas as outras questões da vida dele, né? E é uma coisa bem interessante que essa pré-adolescência ali começa antes do corpo mudar.
o jeito deles se relacionarem, o jeito deles fazerem as amizades deles, o jeito deles pensar, deles formular as coisas já vai mudando, sabe? Então, é nesse momento que um acompanhamento a gente consegue ver, opa, vamos parar aqui, vamos tentar criar outra rota, sabe? Então, é super importante esse acompanhamento. Alice, e uma coisa que também é bacana da gente falar, claro que o tema, o enfoque não é esse hoje, né, do nosso episódio, mas já que a gente tá falando de puberdade precoce, lembrar o quanto as telas, né? Então, TV, celular, mas principalmente celular, YouTube, acesso a redes sociais, o quanto isso tem realmente causado um aumento nos casos de puberdade precoce. Então, nosso paciente não tem puberdade precoce, é para tranquilizar as famílias, mas eu acho que vale a gente fazer esse parênteses, assim, para entender o porquê, né? Não só as telas, como exposição das crianças, e eu falo principalmente das meninas, né? A maquiagem, né? A se vestir de um jeito como adulta. Isso é, além de não ser bom para a saúde física e psicológica da criança, isso é triste. Eu fico triste quando eu vejo, sabe, uma criança toda maquiada, uma criança no YouTube vendo adultos ou adolescentes falando de skincare, disso e daquilo. Então, assim, cuidar com as telas também. Então, as telas têm vários impactos que a gente até já falou aqui, mas também tem nessa questão da puberdade precoce. Da adultização, né? Que virou também polêmica, assim, né? Que se debateu mais sobre isso, né? Inclusive, depois disso que foi criado o ECA digital e tudo mais. Mas tu tocou num ponto que é bem interessante de falar também, que são os disruptores endócrinos, né? Então, o que é isso? O que acontece? Tem alguns produtos, e bastante em produtos de beleza, de skincare, esmaltes, que tem disruptores endócrinos. São algumas substâncias em que elas mimetizam, assim, os hormônios. Então, pode desencadear uma puberdade antes do tempo, né? Então, uma exposição prolongada, constante daqueles produtos pode desencadear uma alteração dessa puberdade. É uma coisa bem importante para as mães olharem os rótulos dos produtos que estão usando, né? Por exemplo, esmalte, eu lembrei agora, né? Ah, é muito legal, bonitinho, pintar a unha da menina bebezinha, né? Mas qual a necessidade disso, né? O que a gente está expondo ela com isso também, né? Enfim. Ó, tu falou de produto, então lembrei de voltar aqui para o nosso paciente, já que a gente falou que no caso do teu paciente, e que é a maioria, né, essa adrenarca isolada, precoce e que é benigna, mas o que vai fazer, né? Porque tá cheirando, tá cheirando, a mãe tá incomodada, o menino ou a menina estão incomodados, estão chateados. Mexe na autoestima, né? Mexe na autoestima, às vezes pode sofrer bullying, né? Então, o que a gente pode fazer? Acho que uma coisa que é legal falar, que criança não deve usar aqueles desodorantes que são antitranspirantes, né? Então, isso é importante. Mas a gente pode sim usar desodorante. Não existe uma idade mínima para usar desodorantes. Não são aqueles que dizem, me fugiu o nome. É desodorante antitranspirante mesmo, né? Antitranspirante a partir de 12 anos. Isso. Então, a gente pode escolher. E aí, na hora de escolher o desodorante infantil, então existem várias marcas no mercado, mas lembrar que não pode ter alumínio, não pode ter álcool, não pode ter fragrância, que é o perfume. Então, procurar rótulos mais limpos, mais naturais, para não agredir a pele dessa criança. E isso também não precisa ser usado rotineiramente. Pode ser só quando se sabe que a criança vai transpirar um pouquinho mais, vai ter um pouquinho mais de cheiro, né? Então é uma coisa que a criança pode levar junto e usar quando necessário, né? E uma coisa bem interessante da gente comentar é que o que causa esse mau cheiro, né? Então esse cheiro, ele vem das bactérias que vivem ali na axila e elas metabolizam esse suor e aí causa esse fedorzinho, né? Então, uma higiene, limpar então as axilas mais vezes, né? Às vezes a gente contamina a roupa, então
foi lá, colocou uma camiseta e contaminou aquela camiseta, depois tu já tava limpo, já tinha melhorado da asa, bota aquela camiseta de novo, volta a ter a asa. Então, ter uma noção, assim, do que tá causando esse odor também é importante para criar essas rotinas, né? Pra tirar esse cheirinho mesmo. Trocar de blusa frequente, né? Então, não deixar a criança com tecidos sintéticos também é uma coisa que ajuda bastante. Então, sempre preferir o quê? Algodão. Sempre falo, criança tem que usar algodão 100% de preferência, que é o tecido mais natural que a gente tem, que vai também inibir o cheiro. E lembrar de não deixar úmido a região da axila, né? Então, lava, mas seca bem, né? E quando logo depois que fez atividade física ou teve um momento ali que ficou mais nervoso, troca a blusinha da criança, né? Então faz a higiene, troca e eventualmente pode sim usar o desodorante sem antitranspirante. E aqueles que podem usar o antitranspirante, que são as crianças acima de 12 anos, né? O que o antitranspirante faz? Ele fecha ali o poro para não suar, para não sair tanto suor daquele poro. Então, o horário ideal pra gente usar o antitranspirante é à noite, né? Porque à noite é o momento que a gente não vai se movimentar, não vai suar tanto e o produto consegue ficar mais tempo agindo na nossa pele. Mas normalmente é o contrário, né? As pessoas acabam passando o antitranspirante antes de sair. Botar um cheirinho aqui, né? Mas o ideal é que seja colocado antes de dormir. E claro, se precisar, repassar depois, né? Então essa é uma dica bem valiosa, assim, pros adolescentes, porque eles sofrem bastante, né? Com esses cheirinhos. E Alice, a gente já tá se encaminhando pro fim. Só pra lembrar quem tá gostando aí do nosso papo, pra se inscrever no canal, pra nos mandar aí o caso do seu filho, enfim, de quem você quiser, pra a gente desenrolar por aqui. E eu só queria lembrar, porque tu comentou com a gente do teu paciente que ele tinha 7 anos e 9 meses. Uhum. Mas eu já peguei pacientes de 5, 6 anos com cheirinho na axila, com essas situações. Então, se a gente fez a avaliação, tá tudo bem, não é puberdade precoce, lembrar que isso também pode acontecer em crianças mais novas. Agora, se for abaixo de 3 anos, né, aí vale a pena uma investigação ainda mais pormenorizada, digamos assim, porque não seria o mais comum, o mais esperado. Uhum, exato. Então, se você tem uma história aí pra desenrolar, manda pra gente. Vai ser um prazer falar aqui com a Clarissa e a gente desenrolar isso pra você. É isso aí, porque esse é o Desenrola e crescer não precisa ser um nó.